Olá, uma ótima quinta-feira para você. Hoje, já dia 20 de junho, dia que a gente tem separado alguns motivos para compartilharmos e orarmos juntos, uns com os outros e uns pelos outros. Lembrando, inclusive, que hoje é o dia da nossa reunião de oração. Vamos realizar lá na casa do Douglas e da Ingrid. Douglas é filho do nosso irmão Oswaldo. Então, ore por isso. Se puder, quiser participar, avisa para a gente estar combinando aí a nossa chegada lá na casa deles também. Nós temos visto as perguntas do Breve Catecismo, e aqui eu vou começar a usar o material ilustrado que a nossa editora tem divulgado, inclusive no Instagram da editora Cultura Cristã, a pergunta de número 26, pegando aquela sequência de que Cristo exerce as funções de profeta, sacerdote, agora como Cristo exerce as funções de rei. E a resposta é: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. A gente tem as passagens bíblicas que vale a pena a gente meditar a respeito disso. E hoje eu queria fazer a leitura aqui de uma letra, de uma música que eu creio que expressa um pouco do que deve ser a nossa atitude com relação ao Senhor Jesus Cristo, o Rei Supremo, o Rei Perfeito. E isso pode ser a nossa oração, inclusive. É uma música do Diante do Trono, e que chama Dono do Meu Coração. O refrão dela é: Tu és o dono do meu coração e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Mas é a primeira estrofe, veja só como é que Cristo é o Rei. Rei do universo, te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cercas, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é te conhecer. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades suples todas em Jesus, mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a ti pertencer. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhado digo: eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Em minha jornada, intimamente te amar, para que, na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto, eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser. Jesus Cristo, Rei perfeito, a quem nós devemos toda a nossa adoração, admiração, obediência, louvor, obediência, testemunho, dia a dia. Vamos orar pela programação Viva Melhor em todas as idades, no dia 29, é o último sábado desse mês, momento com café da manhã, com devocional e com atividades físicas. É um momento que a gente tem procurado realizar pelo menos 2 vezes no ano com os idosos da igreja e convidados nossos, mas aí até na imagem a gente coloca as crianças, porque a ideia é que nós temos gente de todas as idades, para envelhecermos de forma saudável, mas também para essa confraternização tão especial entre idades diferentes, algo tão especial que a igreja pode realizar e a gente deve orar por isso então. Vamos orar pelo Francismar, ele desapareceu no dia 10, então completando agora 10 dias, e vamos clamar a Deus por ele, pela família dele, pela própria divisão de desaparecidos, é importante a gente sempre lembrar dessas pessoas. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar por esses dois ministros. Então, a ministra de Estado de Planejamento e Orçamento é a Simone Nassar Tebet, e o ministro de Estado de Portos e Aeroportos é o Silvio Costa Filho. Então, ore por eles. Lembre de orar pelo nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, orar por esse ano, que é o ano de eleições municipais também. Continuo destacando aqui aquele calendário de oração da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a sigla está aí, né? E hoje, pensando aqui no envio dos missionários e as parcerias. Filipenses 4,14 diz que fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo agradecendo esse suporte da igreja para com o trabalho missionário. E o trabalho missionário é realizado em parceria. A igreja coopera com recursos financeiros desde a etapa de treinamento do vocacionado, durante o envio e no cuidado para com o missionário durante a vigência do projeto. Quando os missionários, os parceiros do missionário e o projeto não cumprem o compromisso acordado, as famílias passam por desgastes físicos, emocionais e às vezes se torna impossível permanecer no campo. Por isso, a gente tem que orar para que tenhamos parceiros comprometidos com cada projeto, pela fidelidade das parcerias, por sabedoria das igrejas na administração dos recursos, pelo apoio das igrejas nas campanhas das agências missionárias da nossa igreja, pelo retorno de missionários quando eles precisam daquele período de renovação do projeto, para que eles sejam revigorados, por materiais, espaços físicos, lugares e equipamentos necessários para cada projeto missionário e por novos projetos a serem aprovados e implementados.
e plantados. A Junta de Missões Nacionais tem lá o quadro também com as famílias. Nós temos orado, muitas vezes nos domingos, quando é domingo de missões, nas quintas-feiras. Vamos lembrar de orar pelo pastor Vando, a Rafaela, a Ana Paula, a Ana Carla, estão aí na foto, e desenvolvendo o trabalho missionário evangelístico lá em Itacaré, na Bahia. E o missionário Willy e a Sandra, o Pedro e a Elisa, também estão na foto, estão lá em Ituaçu, na Bahia. Vamos pedir a Deus por frutos desse trabalho, que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Orando pela igreja perseguida, você vê aqui no mapa o continente africano e na região mais acima, né, um pouco mais ao norte, mais direcionado aqui na direita, a Eritreia, um país que não é muito conhecido, e a gente orar porque apesar de a Eritreia reconhecer legalmente as igrejas ortodoxa, católica e luterana, o país é um dos mais difíceis para um cristão viver. Ao longo dos anos, forças de segurança do governo invadiram centenas de casas para prender cristãos de igrejas não oficiais. Acredita-se que cerca de 1.000 cristãos estão detidos nas terríveis prisões do país, inclusive em confinamento solitário, em células minúsculas ou em contêineres no deserto. Os cristãos são estigmatizados pelas autoridades e as pessoas são estimuladas a denunciar aqueles que decidem seguir a Jesus. Os cristãos de origem muçulmana ou que saíram da igreja ortodoxa para uma igreja não tradicional enfrentam pressão extrema e perseguição da família e da comunidade. Além disso, homens e mulheres cristãos e crianças de apenas 14 anos estão sendo recrutados para que as forças armadas para lutar no conflito do Tigré. Então, esse recrutamento mesmo de crianças ainda tão novas, né? Na verdade, muitas vezes, quando prisioneiros cristãos são libertos, ao invés de irem para casa, são enviados para o serviço militar. Clame para que a justiça de Deus seja feita em favor dos cristãos na Eritreia e que eles sejam libertos das prisões físicas, emocionais e espirituais. O desafio, como a gente já viu com relação a outros países, assim como os cristãos presos na Eritreia, fique um dia todinho sem sair de casa, evite contato com outros cristãos, até mesmo pela internet e aplicativos, para ter um pouquinho da sensação ainda tão leve comparado àquilo que eles vivem. Então, esses são os motivos para você compartilhar com outras pessoas, para separar um tempo para orar junto com a sua família, e Deus assim te abençoe.